Amados irmãos, queridos amigos, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você e com toda a tua família. Amados, é com muita alegria, com muito prazer, que nós nos apresentamos diante de Deus e de vocês para continuarmos a nossa série O Espírito Santo 2024 com o tema Mais do Espírito Santo. Eu sei que todos vocês estão aí bastante ansiosos com a temática desse ano. Eu convido você, quando tiver um tempinho, dá uma olhadinha nos temas 2023 e você vai perceber que esse ano a gente vai falar um pouco mais de vida prática. Já apresentamos a história do jovem rico, não é? E nós estamos analisando o livro de Efésios. O livro de Efésios é o livro que mais fala acerca do Espírito Santo, porque é um livro que tem 6 capítulos, e em todos os capítulos de Efésios, todos, tem menção ou um direcionamento acerca do Espírito Santo. Eu convido você a fazer uma reflexão no livro de Efésios. No capítulo 1 nós encontramos aí a bondade de Deus em predestinar você e dar a você o Espírito Santo como selo de garantia de dar a você a vida eterna. Nós temos no capítulo 2, nós começamos ontem sobre a questão do santuário e a morada. Você é santuário de Deus, você é morada de Deus, o Espírito Santo. E hoje nós queremos falar um pouquinho acerca da luta do Espírito Santo em unir o cristianismo. Não esquece de dar o joinha, não esquece de assistir o vídeo até o final e, acima de tudo, meu querido, minha querida, se você gostou dessa mensagem, compartilha. Coloca nas tuas redes sociais, coloca nos teus grupos do WhatsApp, do Facebook, ou convida teus amigos para assistir esse vídeo com você e coloca no teu coração o desejo de conhecer esse Deus maravilhoso, o Espírito Santo. O canal Meu Andar com Deus, nós temos esse compromisso, o compromisso de conhecer o Espírito Santo, saber mais do Espírito Santo. E hoje nós vamos ver que existe uma luta de Deus para trazer você para perto dele, para fazer com que você conheça melhor o nosso Deus e viva um relacionamento de fé, de comunhão, de adoração e crescimento espiritual em Jesus Cristo. Vamos orar? Deus é contigo. Amigo, enviado por Deus, Consolador, Santo Espírito, ajudador, meu intercessor. Ele sabe orar o que não consigo. Seus gemidos intercedem por mim ao trono, no santíssimo lugar. Me leva, Espírito, conheces meu interior. Vem me moldar, me guiar para adorar ao Pai.
de orar o que não consigo. Seus gemidos intercedem por mim ao trono, no santíssimo lugar. Me leva, Espírito, conheces meu interior. Vem me moldar, me guiar para adorar ao Pai. Santo, és bem-vindo. Santo, Espírito de Deus, enviado para ser teu sustento, consolador, libertador. Espírito Santo, vem me abraçar. Santo, Espírito de Deus, leva-me em tuas asas, me prepara para ser um adorador. Espírito Santo, és bem-vindo. Santo, Espírito de Deus, enviado para ser meu sustento, consolador, libertador. Espírito Santo, vem me abraçar. Santo, Espírito de Deus, leva-me em tuas asas, me prepara para ser um adorador. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra, eis-me aqui, Senhor, diante de Ti, o melhor, eis-nos aqui diante do Senhor. Tu sabes todas as coisas, Tu conheces o nosso coração, Tu conheces o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso entrar, o nosso sair. Tu conheces, ó Deus, os anseios da nossa alma. Tu conheces, ó Deus, as profundezas de todo o nosso ser. O Senhor diz o Salmo 33 que o Senhor examina os nossos rins, examina o nosso coração, diz o livro de Jeremias. Então, Senhor, mais uma vez nós queremos nos colocar na Tua presença para sermos arguídos pelo Senhor, sermos avaliados pelo nosso Deus, sermos tocados, acima de tudo, pelo Espírito Santo. Pai querido, contempla cada um de nós, vê as nossas fraquezas, vê as nossas dificuldades, vê as nossas lutas, vê os nossos sonhos, nossos anseios. Acima de tudo, ó Deus, neste momento, coloca a Tua mão sobre nós para purificar-nos de todo mal, de todo pecado, de toda injustiça. Dá-nos, ó Deus, neste momento um coração puro, uma mente limpa, e ensina-nos, ó Deus, a valorizar o que realmente importa, a vida eterna. Que possamos hoje, meu Deus, ser iluminados e tocados pelo Espírito Santo. Que possamos ser alcançados pela Tua misericórdia. Que possamos hoje, meu Deus, andar em Teus caminhos
e fazer toda a tua vontade. Dá-nos a tua bênção, dá-nos o Espírito Santo e nesse momento, ó Deus, dá-nos a alegria, dá-nos a luz para compreender, para entender e aplicar a tua palavra em nossa vida. Nós suplicamos a iluminação e direção do Espírito Santo para esta mensagem, para este momento de louvor e adoração. Nós te suplicamos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, livro de Efésios, capítulo 2. Por que, Renivaldo, você não seguiu a sequência? Eu precisava colocar para a gente ontem uma questão importante. Porque Deus deseja que eu e você sejamos santuário e morada do Espírito Santo. Quando a gente se dispõe a crer, a ouvir, e aí a gente entra no processo da santificação, o Espírito Santo agora ele começa a travar uma outra luta em nós, que é a luta de vencer a carne com suas concupiscências, vencer as inimizades, as porfias, né? E aí vamos ler do versículo 11 em diante. Portanto, lembrai-vos de que outrora vocês eram gentios na carne, chamados de incircuncisão por aqueles que se intitulavam circuncisos, na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Jesus Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, vocês estavam sem Deus neste mundo. Versículo 13, mas agora em Jesus Cristo, não se esqueça da primeira mensagem dessa série, nele, nós precisamos estar em Jesus Cristo, né? Nele, em Jesus Cristo, vocês que estavam longe, agora vocês foram aproximados, vocês foram ligados, vocês foram unidos pelo sangue de Jesus Cristo. Aqui agora não há distinção. Deus agora já não faz distinção aqui de classe, de raça, de etnia, de cultura. Deus une em Jesus Cristo toda a humanidade. Em Jesus Cristo, toda a humanidade é alcançada, ou seja, ela é abarcada, abraçada pela graça de Deus, porque em Jesus Cristo não há distinção, não há barreiras. É o que o texto está dizendo no verso 14. Ó. Porque Ele é a nossa paz, verso 14, o qual de ambos fez um, derrubando todas as barreiras, toda a parede de separação que estava no meio, gerando inimizade. Então, em Jesus Cristo, toda a cultura, todo costume, toda tradição é lançada por terra, porque agora nós somos um povo, nós somos uma herança, nós somos um com Jesus Cristo. Não importa se negro, se branco, amarelo, pardo, índio, caboclo, todos agora, independente da cultura, independente da etnia, independente da raça, todos agora foram abarcados, abraçados, unidos. Todas as barreiras foram quebradas através de Jesus Cristo. Ele é a nossa paz. Essa expressão, Ele é a nossa paz, ou seja, agora já não há mais inimizade, não há mais guerra, não há mais separação. Porque em Jesus Cristo todos somos um. Mas vamos continuar lendo o versículo 15. Diz que Jesus Cristo aboliu na sua carne a lei dos mandamentos. Preste atenção aqui, amor. O assunto tem que ver com a aliança da circuncisão. Mas a gente vai poder explicar aqui direitinho para você, não tem problema, tá bem? Muita gente aí
fica imaginando que Jesus Cristo está falando que a gente não precisa mais das leis de Deus, porque Jesus Cristo aboliu todas as leis. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo aqui de uma questão racial e da eleição da graça. A eleição da graça alcança judeus, gentios, muçulmanos, brasileiros, ateus, atoas. Não importa a cultura, a etnia, a raça. Em Jesus Cristo todas as barreiras são quebradas a fim de que todos sejam alcançados pela graça, sejam alcançados pelo perdão, sejam alcançados pela salvação em Jesus Cristo. E aqui, verso 15 diz que em Jesus Cristo, na carne, ele aboliu todos os mandamentos, né? Diz o texto aí, todos os mandamentos? Não, ele aboliu os mandamentos em forma de ordenança para que dos dois criasse apenas um novo homem, gerando nele a paz. Verso 16, e reconciliasse ambos. Aqui está falando de gentios e judeus, gentios e israelitas. Pode ler o texto aí, né? Verso 11 fala que os gentios eram incircuncisos e existiam os circuncidados. Versículo 13 diz que estavam longe, eram estrangeiros, estava desligado da comunidade de Israel. E agora Jesus Cristo quebra as barreiras para unir judeus e gentios. Ele quebra as barreiras para fazer de todos os povos um só povo, o povo do Senhor, a herança do nosso Deus. Versículo 16 diz então que Deus reconcilia em Jesus Cristo em um só corpo, né? Aqui agora um só corpo que representa um só povo com Deus por intermédio da cruz, destruindo a inimizade. Essa palavra inimizade aqui é separação. Destruindo a separação que existia entre a religião dos judeus e a religião dos gentios, entre os povos que serviam a Deus e os povos que não o serviam. Verso 17, Jesus Cristo vindo. Observe que aqui é uma ação de Deus, tá bem? Deus vem através de Jesus Cristo evangelizar a paz. Deus promove a reconciliação, Deus promove o reencontro, a religação através de Jesus Cristo. Ele promove o evangelho, ele prega o evangelho. O próprio Deus anuncia o evangelho a nós outros que estávamos longe. E paz também aos que estavam perto. Então agora já não há mais separação. Todos têm acesso ao evangelho através de Jesus Cristo. Deus proclama o evangelho através de Jesus Cristo. E agora eu leio o verso 18. Porque por ele, por Jesus Cristo, todos nós, ambos, aqui está falando de judeus e gentios, temos acesso a Deus. O próprio Deus abre a porta. Apocalipse capítulo 4, né? Lembra que na nossa série Apocalipse, que a gente vai continuar ainda, não é? Mas lá no capítulo 4 diz que Deus abriu uma porta no céu. O próprio Deus abre a porta, permitindo que todo pecador tenha acesso ao reino dos céus. E agora, quem é o responsável por nos levar, ou por abrir o nosso entendimento à compreensão da verdade, a fim de sermos alcançados por essa graça? Diz o texto aí, verso 18, ó. Por Jesus Cristo, porque por meio de Jesus Cristo, todo ser humano, sem distinção de classe, tem acesso a Deus, o Pai, por meio do Espírito Santo.
ou em algumas versões você vai encontrar no Espírito Santo. Ou seja, através do Espírito Santo, todos nós agora temos acesso a Deus. Todos temos acesso a Deus no Espírito Santo. Ninguém mais fica de fora, meu querido. Ninguém fica de fora. É através de Jesus Cristo que nós temos agora acesso ao Pai através do Espírito Santo. Então aqui eu quero conversar um pouquinho com você justamente acerca desse trabalho do Espírito Santo. O trabalho de unir pessoas, o trabalho de arrebanhar as ovelhas do Senhor. Pensa que é fácil? Então, nesse contexto, o Espírito Santo aparece aqui como pastor. O pastor que vai conduzir as ovelhas para o aprisco do Senhor. Leia comigo João capítulo 10, porque Jesus Cristo diz que existem muitas ovelhas que ainda não estão no aprisco. E essas ovelhas precisam entrar no aprisco, precisam ser arrebanhadas para o aprisco. E essa obra, meu querido, essa obra é a obra do Espírito Santo. Quem vai conduzir as ovelhas do Senhor para o aprisco é, sem dúvida, o Espírito Santo. Leia comigo aí, João, Evangelho de João, capítulo 10, a partir do versículo 11. Olha o que está escrito. João, capítulo 10, a partir do versículo 11, diz assim: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo e abandona as ovelhas e foge. Então o lobo vem e arrebata as ovelhas ou as dispersa. O mercenário foge porque não é bom, não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, eu conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Aí ele diz, olha, verso 16, ainda tenho outras ovelhas que não estão neste aprisco. A mim me convém conduzi-las e elas ouvirão a minha voz e me seguirão. E haverá um rebanho e um só pastor. Então, nesse contexto, o Espírito Santo exerce um papel de pastor. Porque o texto de Efésios está dizendo que, através de Jesus Cristo, nós temos acesso a Deus, todos, gentios, judeus, árabes, muçulmanos, cristãos e não cristãos, todos temos acesso a Deus, o Pai. Ou seja, Deus abriu a porta. Deus tem uma porta aberta para todo pecador. E quem é que vai arrebanhar essas ovelhas para levá-la para o aprisco? Diz o texto de Efésios, que é o Espírito Santo. Temos acesso a Deus através do Espírito Santo. Meu querido, hoje existe muita discussão no meio religioso. Muitas pessoas hoje preferem ficar discutindo religião. Quem está certo, quem está errado, qual é a igreja certa, qual é a igreja que não é certa. Quando, na verdade, a gente deveria fazer uma outra pergunta. Aliás, são 3 perguntas importantes que eu preciso fazer. O próprio Paulo, quando ele teve um encontro com Deus, primeiro ele perguntou, quem é o Senhor? Essa é a primeira pergunta. Atos capítulo 9, Paulo, quando ele vê a luz e ele ouve a voz de Jesus Cristo, ele pergunta, quem é o Senhor? Se eu e você quer ser um cristão vencedor, um cristão vitorioso, nós precisamos desesperadamente
modificar nosso relacionamento com Deus, parar com essas perguntas bobas. Ah, quem está certo, quem está errado? Ah, minha religião é boa, a sua não presta. Meu querido, leia comigo, João. Você está em João aí? Leia capítulo 17 agora, João 17, versículo 3. João capítulo 17, versículo 3 está escrito: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem ele enviou. Então, qual é a pergunta mais importante que o ser humano deve fazer? Quem é Deus? E aí o livro de Efésios faz questão de apresentar esse Deus. Um Deus que abandona todos os seus projetos, todos os seus propósitos. Segundo a própria ciência, existem mais de 5 bilhões de estrelas, e cada estrela representa um planeta. E segundo a própria ciência, a maioria dos planetas da nossa galáxia, ou todos os planetas da nossa galáxia, não tem habitação, não tem vida. Por que não tem vida, Renivaldo? Porque Deus parou o projeto de povoar todo o universo devido à presença do pecado na Terra. Então, quando você olha para a Bíblia, e Efésios capítulo 2 nos apresenta uma teologia libertadora, não a teologia da libertação, não, mas uma teologia libertadora, onde apresenta um Deus capaz de envolver toda a divindade. Observe, Jesus Cristo vem para morrer pelo pecador, o Espírito Santo vem para arrebanhar o pecador, o Espírito Santo vem para converter, para transformar o pecador, a fim de que, no final, toda a humanidade tenha a possibilidade de estar diante de Deus, purificada, santificada e transformada à semelhança e no caráter e na personalidade do próprio Deus. Quando Deus criou o ser humano no Éden, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E assim fez. Nós tínhamos o caráter e a personalidade de Deus na criação. Perdemos o caráter de Deus e a personalidade de Deus, a glória de Deus. Perdemos por causa do pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que nós estamos destituídos, separados da glória de Deus. E agora o próprio Deus, Efésios capítulo 2, eu convido você a fazer uma reflexão em Efésios capítulo 1 e capítulo 2, onde Paulo apresenta um retrato de Deus. Um retrato de um Deus que ama o pecador e envolve toda a divindade no projeto de resgatar, de redimir e de religar o ser humano a ele mesmo. E quem é o agente dessa religação? Deus, ele comissiona Jesus Cristo para morrer por nós. Jesus Cristo hoje é o nosso intercessor junto ao Pai, mas aqui na terra nós temos outro intercessor. Jesus Cristo mesmo falou em João 13 e João 16 que o Espírito Santo seria outro consolador. Ele seria outro semelhante a ele. Então nós temos hoje um representante junto ao trono de Deus, Jesus Cristo, e nós temos um representante de Deus aqui na terra para nos conduzir a Deus. Então, antes de você ficar discutindo religião, quem está certo, quem está errado, a minha pergunta para você é: você conhece a Deus? Quem é Deus para você? E pare com essa teoria, com essas especulações, com essas conjecturas, e que Deus é assim, que Deus é assado, que Deus não presta, que Deus não ama, que Deus só castiga, que o Deus é um e Jesus Cristo é outro, como se fossem duas divindades brigando entre si, um querendo castigar você, outro bonzinho querendo passar a mão na sua cabeça. Não existe isso na divindade. A divindade está unida. Deus é um com Jesus Cristo e um com o Espírito Santo, e os três estão unidos na luta para resgatar você, para levar você para perto dele. Nós encontramos um Deus de amor. O próprio livro de Efésios, capítulo 1, Paulo apresenta no versículo 10
ele apresenta aí Efésios capítulo 1, versículo 10, que Deus, ele faz coisas grandiosas para a gente. Versículo 10 está escrito assim, olha, para fazer convergir nele a dispensação da plenitude dos tempos. No verso 9 diz que ele nos revela a sua glória. Ele manifesta o seu poder, ele quer ser íntimo de mim, ele quer ser íntimo de cada um de nós. A gente viu no Salmo 25, verso 14, que a intimidade de Deus é para aqueles que o temem. O próprio livro de Isaías, Deus convida você, vinde arguir-me, diz o Senhor. Ainda que a tua vida seja uma vida miserável, destituída de alegria, de prazer, de qualquer valor, eu posso transformar a tua vida em uma vida de sucesso, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de felicidade. Quem é Deus para você? A segunda pergunta, também Paulo fala, o que eu tenho que fazer? O que queres que eu faça? Depois, vamos ler o texto. É melhor a gente ler o texto, porque aí você depois pode fazer uma reflexão sozinho. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, aí na conversão do apóstolo Paulo. Veja que ele faz essas duas perguntas. A terceira pergunta é a pergunta de Pilatos, tá bem? Versículo 5, Paulo pergunta, quem é você? Né? E aí Jesus Cristo diz, eu sou Jesus Cristo a quem você está perseguindo. Versículo 6, aí Jesus Cristo diz, levante-se. Porque no capítulo 22, Paulo vai perguntar, o que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? No capítulo 22, quando ele explica esse momento com Deus, ele pergunta para Deus, o que você quer que eu faça? Verso 10, 22, verso 10, capítulo 22, versículo 10. Então disse Paulo, eu perguntei a ele, o que eu devo fazer? Preste atenção, meu irmão, quem é Deus? Essa é a base do relacionamento com o próprio Deus. Eu tenho que saber a quem eu sirvo. Se eu sirvo a Deus, eu tenho que ter um relacionamento com esse Deus a ponto de eu conhecer esse Deus. Ele é mau mesmo? Ou ele é capaz de mover o céu, o universo inteiro para estar perto de mim? O livro de Efésios apresenta um Deus que é capaz de mover o céu e a terra para ficar perto de você, para resgatar você. E no final, diz Apocalipse 21, versículo 2 a 4, que ele fará questão de vir morar com você. Se hoje você for morada de Deus, então Deus fará questão de vir morar com você. E aí, a terceira pergunta é de Pilatos. Pilatos estava diante de Jesus Cristo, e aí no capítulo 18 de João, ele pergunta para Jesus Cristo, o que é a verdade? Essas são as três perguntas que todo cristão deveria fazer diante de Deus. Antes, inclusive, de você procurar uma igreja. Antes de você querer ser crente ou você não querer ser crente, você deveria responder a essas três perguntas, ou buscar resposta para essas três perguntas. A pergunta de Pilatos, para mim, é a mais importante do universo. O que é a verdade? Só que ele não esperou pela resposta de Jesus Cristo. Diz o texto que ele saiu para conversar com os líderes judeus. Ele faz a pergunta mais importante para mim, a pergunta mais importante do universo. O que é a verdade? E aí, você vai encontrar a resposta. O Espírito Santo é a verdade. 1 João, capítulo 5, versículo 6. Quem dá testemunho de Jesus Cristo? Quem dá testemunho do plano de Deus para nós? O Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a verdade. Vou fazer questão de ler de novo esse texto. Anote na sua Bíblia, porque é assunto sério. É uma questão de vida ou morte. O que é a verdade, meu irmão? Está escrito aqui, ó. 1 João, capítulo 5, versículo 6. Está escrito, ó. Este é aquele que veio por meio da água, Jesus Cristo.
não somente por meio da água, mas também com água e com sangue. E o Espírito Santo é o que dá testemunho da verdade, porque o Espírito Santo é a verdade. Hoje nós temos dentro do cristianismo várias ramificações combatendo a Deus, negando a existência de Deus ou negando a existência da divindade. Quando na verdade o Espírito Santo é Deus. Jesus Cristo é Deus encarnado e o Pai é Deus. E a divindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo se unem num projeto e num propósito: salvar, resgatar, cuidar, curar a humanidade. Primeiro, eu já expliquei aqui, você vai encontrar isso em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18. Deus justifica o seu caráter e justifica a sua lei. Porque a lei é um atributo do caráter do próprio Deus. Deus não vai mudar a sua lei. Quando a gente lê em Efésios capítulo 2, versículo 15, que Deus, Jesus Cristo aboliu a lei, Jesus Cristo estava abolindo qualquer metodologia humana de purificação ou de aperfeiçoamento. Os judeus se apegaram à circuncisão, se apegaram aos sacrifícios, a ponto de não perceber o verdadeiro sacrifício. E eles se tornaram tão preconceituosos, mas tão preconceituosos, que eles negaram o eterno. Negaram a Jesus Cristo, rejeitaram a Jesus Cristo, crucificaram a Jesus Cristo e quebraram a aliança eterna. Jesus Cristo, quando sai do templo, Mateus capítulo 21, 23, versículo 39, quando Jesus Cristo sai do templo, ele diz: a casa de vocês vai ficar deserta. Por quê? Porque eu quis salvar vocês, mas vocês não quiseram. Versículo 37 e 39, Jesus Cristo diz: a casa de vocês vai ficar deserta. Por quê? Porque quantas vezes Deus quis converter aquele povo? 1000 anos Deus trabalhou no coração daquele povo Israel para convertê-los, para purificá-los, para fazer deles uma luz, uma lâmpada para alcançar outros povos. E eles se enfronharam tanto em tradições, em costumes e na sua própria cultura, que rejeitaram a salvação oferecida pelo próprio Deus. Jesus Cristo não vem abolir a lei, porque a lei é a verdade. Salmo 119, versículo 86, diz que todos os mandamentos são verdade, mas no versículo 142, leia comigo: o que é a verdade? Pilatos faz uma pergunta importantíssima: o que é a verdade? Se o Espírito Santo é a verdade, Deus é a verdade, Jeremias capítulo 10, versículo 10, Jesus Cristo é a verdade, João capítulo 14, versículo 6, mas aí o Salmo 119, versículo 142, diz que existe uma outra verdade. Por isso, por que a gente tem que entender isso? Porque, meu amado, quando a gente lê a Bíblia é uma só. O Velho e Novo Testamento é uma coisa só. Não existe divisão na Bíblia. Tá? A gente foi que dividiu a Bíblia em capítulos e versículos, Velho e Novo Testamento. Mas na escritura original não existe nada disso. O que existe é um Deus interessado em você. Verso 142, lê comigo. Salmo 119, versículo 142. Diz: a tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Salmo 19 diz que a lei é perfeita, a lei é santa, a lei é pura, a lei ilumina os olhos. Então, aqui no Salmo 119, versículo 142, versículo 152 também fala que todos os mandamentos de Deus são a verdade, não é? Então, observe que a lei é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, Jesus Cristo é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. João 17, versículo 17, eu faço questão de ler esse texto para você. Então, quando a gente pergunta o que é a verdade, Pilatos fez essa pergunta no capítulo 18 de João,
Pilatos não espera a resposta, né? Ele não espera a resposta. Mas Jesus Cristo, capítulo 18, tá? De João, versículo 38. A pergunta de Pilatos. João 18, verso 38. O que é a verdade? Agora, no capítulo 17, versículo 17, Jesus Cristo dá uma resposta simples para essa pergunta. Ele diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, muitas especulações, hoje as pessoas entrando e saindo de igrejas, nada disso aconteceria se as pessoas simplesmente conhecessem a Deus. Quem é Deus? Né? O que eu devo fazer? Aí Jesus Cristo diz: vinde a mim. Nós devemos correr para os braços de Deus, está em Jesus Cristo. E aí agora a gente vai fazer a pergunta de Pilatos: o que é a verdade? E quando a gente buscar a verdade, aí vem o Espírito Santo, ó, com carinho, com afeto, abraça você e conduz a você a toda a verdade. João capítulo 16, Jesus Cristo disse que um papel do Espírito Santo, versículo 13, é conduzir você a toda a verdade. Leia comigo, João 16, versículo 13. Quando o Espírito Santo vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, versículo 8, né? E aí no versículo 13 diz: quando vier o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Quando a gente questionar a Deus, quando a gente se apegar a Deus, disser: Senhor, eu quero a verdade, aí o Espírito Santo aparece. Efésios capítulo 2, versos 16 e 17. Quem é que vai quebrar as barreiras? Quem é que vai acabar com os preconceitos? Quem é que vai acabar com as inimizades, com as porfias, com as contendas, com os questionamentos infundados? É o Espírito Santo. Ele quebra todas essas barreiras. Por quê? Porque ele é o bom pastor para guiar você a toda a verdade. Meu querido, minha querida, você tem questionado a Deus? Você tem duvidado do poder de Deus? Você tem se colocado na posição de abandonar a Deus porque você não entende as coisas de Deus? É hora de você começar a questionar, fazer as 3 perguntas mais importantes da vida do ser humano. Quem é o Senhor? Quem é Deus para se interessar pelo Renivaldo? Como pode um Deus tão grandioso, dono do universo, que tem o mundo em suas mãos, bilhões de galáxias, bilhões de planetas que ele conhece inclusive por nome? Diz Isaías que Deus conhece todos os planetas pelo próprio nome. Cada estrela ele deu um nome e ele conhece todas pelo seu próprio nome. Diz o livro de Isaías 45 que eu sou como uma gota no fundo de um balde. Eu sou como um grão de areia na imensidão do mar. Um grão de areia na imensidão do mar. E esse Deus olha para mim. Ele é capaz de mover o universo por mim. Diz o livro Caminho a Cristo que só se só o Renivaldo tivesse caído em pecado, Jesus Cristo faria o mesmo sacrifício que fez, ele passaria pelo mesmo sofrimento que passou, ele deixaria o céu, deporia sua coroa aos pés do próprio Pai e viria a este mundo sofrer e morrer para resgatar e salvar o Renivaldo. Quem é Deus? Agora, eu tenho que ter coragem também e dizer: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? É muito importante isso. Você tem que questionar, você tem que saber qual é o seu propósito neste mundo. Você não nasceu por acaso, não. Ninguém nasceu por acaso. Você é fruto das obras de Deus, dos propósitos de Deus. Então Deus tem um propósito para a tua vida. Então pergunte para Deus por que você está aqui e o que Ele quer que você faça. Vivam a vida com propósito, porque Deus te chamou para um propósito. E busque a verdade. Diz o livro de Provérbios, capítulo 3, que a gente precisa comprar a verdade e jamais abandoná-la. Diz o Salmo 33 que a gente deve se agarrar à verdade e não trocá-la por nada.
Então busque a verdade, meu irmão. Agora, se o Espírito Santo mostrar a verdade para você, não resista. Aceite a verdade. Abrace a verdade. Porque, como eu disse na mensagem de ontem, é a verdade que liberta. É a verdade que transforma. Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, queremos conhecer esse Deus maravilhoso, o Espírito Santo. E queremos ser ovelhas do seu pastoreio. Queremos ser conduzidos pelo Espírito Santo a toda a verdade. Portanto, Senhor, abrace a gente neste momento. Aceita-nos diante de Ti. E não permita que o nosso coração seja endurecido pelas tradições e costumes e preconceitos a ponto de não buscar a verdade. Dá-nos um novo coração. Toma-nos para sermos Teus. Queremos ser habitação, queremos ser morada do Espírito Santo. Queremos ser santuário do Espírito Santo. Nós oramos, Pai. Nós Te agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.